Bom dia a todos, graça e paz, queridos irmãos em Cristo, queridos seguidores aqui do canal. Hoje eu quero trazer aos vossos corações uma mensagem que fala de transformação, uma mensagem que fala de como passamos a ser depois de sermos encontrados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, e como passamos a ser transformados através da palavra que Deus dá aos seus santos, aos seus profetas aqui na terra, e através da palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Em Atos dos Apóstolos 8, capítulo 8, é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês aqui. Ela fala do ministério de Filipe e fala também de Paulo, quando perseguia o povo de Deus. Então Paulo, ele nessa época foi uma época bem difícil, uma época em que o povo de Deus era jogado nos cárceres, eram presos. Eles não podiam anunciar o evangelho por conta da perseguição ao povo de Deus. Paulo foi um desses. Ele era perseguidor do povo de Deus, um líder religioso grego, e que passou a odiar o povo. Ele perseguia, ele maltratava, ele judiava, e ele até matava, como aconteceu com Estevão, um homem de Deus que anunciava o evangelho, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que foi morto, apedrejado, e Paulo presenciou tudo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Paulo começou a ser transformado pela palavra de Deus. Esse capítulo fala do que Filipe, apóstolo, ele andava ensinando o evangelho, falando do amor de Jesus, falando do poder transformador da palavra de Deus, e como Deus operava na vida de Filipe ali, em curas e milagres. Paulo pôde perceber que Deus era com ele, o Deus que ele não conhecia. Paulo não conhecia Deus. Paulo ouvia falar de Deus, mas não conhecia. E ele foi transformado pelo poder da palavra. E essa mensagem eu quero deixar aos vossos corações hoje, que Deus, ele está conosco em todos os momentos. Mas precisamos estar atentos à voz de Deus, aos ensinamentos. Nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a sua palavra. A palavra de Deus é que transforma. A Bíblia fala que nenhuma palavra que vem da parte de Deus, ela volta batida, ela não volta, ela ficará vazia, porque uma vez que ela penetra em nossos corações, ela é como uma faca de dois gumes. Ela penetra na nossa alma, nas nossas almas, e nos faz ter um entendimento de que só Deus, só o Senhor é Deus, que só Jesus é o libertador, e que não há um outro caminho a não ser Jesus, a não ser pela palavra de Deus. Foi esse o poder transformador da palavra de Deus que levou Paulo a encontrar o verdadeiro caminho e a seguir os ensinamentos de Deus e a operar maravilhas e milagres que Paulo fez só depois que teve a transformação. E toda transformação, meus queridos, vem através da palavra do Senhor. Ela é a palavra de Deus, ela é vida. A Bíblia já diz que a palavra de Deus é Jesus. E Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. E ainda há tempo de sermos transformados pela revelação da sua palavra, pelo Evangelho, que é vida, que é luz, que é o caminho, que é a verdade e que é Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês com essa palavra que eu deixo em vossos corações. Amém.